paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no Cantinho da Palavra para continuar ministrando aí o nosso estudo que nós já vinha falando. Hoje eu vou falar dos nomes genéricos de Deus. O nome genérico de Deus, ele é antagônico, né, àquilo que eu comecei falando do primeiro, que é o nome específico. E a colocação nome genérico, ela tem um entendimento bastante interessante, ou bem interessante, que é assim: o nome de Deus específico só cabe a Ele. O nome de Deus composto, mesmo que tem lá Jeová Nissi, bandeira Nissi, Jeová é o Senhor, que vem de Adonai, e essas colocações vai dar um único sentido, mostrando ali característica, mostrando ali desenvolvimento, quem é o Senhor de fato e suas qualidades. Enfim, no nome genérico nós temos algumas variantes. Por quê? Não encontro o nome genérico abertamente nas Escrituras. De João Ferreira de Almeida, revista corrigida, atualizada, revista corrigida, ou atualizada, corrigida, ou corrigida, atualizada, você não vai encontrar. Por quê? É um nome que mais ou menos você vai pegar ali. Se você tiver uma Bíblia chave, você vai encontrar o código onde está esses nomes, você consegue se remeter a cada versículo no original, ou então você vai procurar só o código ali no hebraico, no grego, e você vai encontrar que no original está dessa maneira. E o que significa o nome genérico? Genérico porque é o mesmo nome que serve tanto para apresentar um Deus verdadeiro nas Escrituras Sagradas, como também serve para apresentar outros deuses, ou os deuses das nações, os deuses a qual essas nações vinham se desenvolvendo com a sua cultura, e diante da sua cultura, a sua religião, e diante da sua religião, os seus deuses. Enfim, quero começar a falar um pouquinho sobre essa questão do nome genérico de Deus, que todas as vezes que você vai no original, você vai colocar lá El. O primeiro versículo da Bíblia já tem esse nome presente. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 1 e verso 1, você vai encontrar a colocação. Então Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus, né? Melhor colocando. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A colocação Deus no original é Elohim. Elohim, né? Então vamos lá, queridos. Entender um pouquinho isso é importante, porque buscando do original, fazendo uma transliteração do hebraico para a transliteração, e da transliteração para a língua portuguesa, nós vamos encontrar aí algumas situações que precisamos ter alguns cuidados, principalmente na questão da hermenêutica, para nós entender que tipo de Deus está falando, qual é o Deus, o que está apontando o texto. Enfim, no Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, ele vai me apresentar um Deus, lá no original, El Elyon, que significa Deus Altíssimo, né? E isso é importante nós sabermos, né? O Elyon é o Deus Altíssimo, e esse Deus Altíssimo é aquele que mora acima de todas as coisas. Nós temos um dos nomes que apresenta no específico, que é Shaddai, né? Shaddai tem uma colocação Deus, ou melhor, Todo-Poderoso, não Deus. Shaddai sozinho é Todo-Poderoso. Agora, quando eu coloco o genérico na frente, eu declaro quem é esse Deus. Então, e falo quem é a sua personalidade, a sua característica, que é El Shaddai, que fica Deus Todo-Poderoso. Fica mais interessante quando eu coloco. E o indicador do adjetivo vai me mostrar exatamente quem esse Deus é.
Nós temos também uma outra colocação que fica em Gênesis, capítulo 6 e versículo 3. Dê uma lidinha lá em todos os textos que eu vou falar aqui, porque em 10 minutinhos, 15 minutinhos não dá para mim ler o texto em si. Tá assim, ó, El Olam, o Deus eterno. Claro que da outra vez eu expliquei que para que possamos identificar o Senhor, nós temos que olhar os seus adjetivos, principalmente nos nomes compostos. E não é diferente esse. Para me identificar qual Deus está se falando, eu preciso olhar os seus adjetivos. E os seus adjetivos vai trazer para mim ou os seus atributos, nesse caso é um deles, ou as suas qualidades. Aqui está falando que Deus, ele é eterno, no Gênesis capítulo 21, versículo 3. No Êxodo 6, 3, está dizendo El Shaddai. E no Gênesis capítulo 21, 33, é o Deus eterno. Ok? Nós temos também em Gênesis 31, 13, El Berite, que significa Deus que faz aliança ou pacto. Nós vamos saber que Deus ele vem fazendo aliança desde Abraão, vem fazendo pacto desde Abraão, Isaac, Jacó. A mesma aliança, as mesmas promessas que estão em Abraão, vai se refletir a Isaac, depois vai se refletir a Jacó, e depois vai chegar até Moisés. E de Moisés vai vir na linhagem das 12 tribos, que é exatamente a possessão que eles teriam que alcançar, que era a terra de Canaã. Exatamente onde Abraão estava quando recebeu a promessa. Então, El Berite em Gênesis 31, 13, é o lugar do pacto, é o lugar da aliança. El Nosse. El Nosse está no Salmo 99, versículo 8. Quer dizer, Deus de paixão. É o Deus apaixonado. Sabemos que a palavra paixão vem do desequilíbrio, vem do sentimento afogueado, sentimento que nos traz assim a loucura do sentimento. Então, quando nós falamos que Deus está apaixonado, nós estamos dizendo que não é que é um desequilíbrio da parte de Deus, mas Ele nos ama de uma tal maneira que aí João capítulo 3, 16 vai mostrar este amor, né? Que vai dizer, Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho, de entregar o seu Filho para morrer por nós. Nós temos o último que eu quero tratar, é El Neiman, que quer dizer Deus de graça e de misericórdia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Entender o Deus da misericórdia, misericórdia é uma qualidade, é um atributo comunicável. É um atributo que ele tem misericórdia, mas eu também tenho misericórdia. Não tenho misericórdia na mesma intensidade que ele tem. Ele é Senhor. Ele está acima de mim em todos os sentidos. Entender o porquê que chama nome genérico é agora, quando nós vamos falar dos outros deuses. Quando eu vou falar sobre o Deus Dagon, né? O Deus Dagon, ele é terrível. Ele é um Deus dos filisteus. E em Juízes capítulo 16, versículo 23, vai trazer ali essa colocação do Deus Dagon. E na escrita do original está El também. E aí é onde que nós vamos começar a trabalhar deuses das religiões, deuses das outras culturas. Nós temos também Elohim Zebub, que é o Elohim Baal Zebub, que significa Deus Baal Zebub, ou El Baal Zebub, que está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 a 3. E mais uma vez nós vamos ver essa colocação. Nós vamos ver também em Juízes, capítulo 6, versículo 31. El Baal, né? Esse El Baal, Baal é um deus que os filisteus sempre tiveram ali apegado com eles, né? E isso daí vai trazer
uma sequência de situações, de adorações a esse Deus. Nós vamos ver que um rei de Israel, que é Acabe, ele tem uma mulher chamada Jezabel que adora Baal, que Elias vai lá e confronta e é vencedor naquele confronto. Nós temos El-Astarote, que fica em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. E Deus, que é El-Nisroque, que fica em 2 Reis, capítulo 17, e versículo 37. Busquem o texto no português, e se você tiver uma Bíblia-chave, provavelmente vai ter ali um número de um código, vai até o final da Bíblia-chave, e você vai encontrar lá os dois lugares, onde está o hebraico e o grego, e você vai encontrar exatamente essas colocações ali representando o Deus, e aí vem a questão do genérico, porque ele tem a mesma substância, chamado Deus, e aí eu preciso olhar as características, ou os atributos, ou as qualidades que ele vai me apresentar. E eu agradeço, peço para você, esteja curtindo, esteja fazendo seus comentários, esteja aí compartilhando, e que a graça do Senhor nosso Deus acompanhe a todos vocês. Amém.